Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Thiago da Suno. Thiago, escritor, palestrante, analista e um dos caras mais respeitados hoje no Brasil se falando de investimento. E hoje ele está aqui com a gente para falar aqui para o brasileiro que mora nos Estados Unidos e possivelmente para o brasileiro que está aqui nos visitando que também mora no Brasil. Thiago, então, o nosso canal a gente fala basicamente de investimento nos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é, hoje para o investidor que está no Brasil, você acha importante a diversificação em outros países? Com certeza. Obrigado por estar me convidando aqui. O investimento no exterior faz muito sentido para o brasileiro, porque ele é brasileiro. E no Brasil a gente tem um ambiente econômico, financeiro extremamente volátil, né? Muito por conta do que acontece em Brasília. A situação fiscal do Brasil hoje é altamente frágil. Então, o que acontece quando tem essa volatilidade? Geralmente o dólar dispara e o valor das coisas no Brasil, como um todo, ações, imóveis, tudo, cai. Então, quando você tem um investimento em dólar, você, de certa forma, amortece essa queda que existe no valor das coisas no Brasil quando tem esse tipo de crise. Eu sempre dou o exemplo do dia da delação do Joesley Batista. O dólar saiu mais ou menos ali, a grosso modo, de 3,10 para 3,40, valorizou 10% num dia. A bolsa caiu 10% num dia. Se você tivesse metade, se você tivesse metade do seu investimento em Ibovespa, você teria perdido 10% aqui. E se você tivesse outra metade em Dow Jones, você teria ganho 10% em dólar. Né? Ou melhor, 10%, porque o dólar valorizou 10%. Então, o que acontece? No final do dia, se você tivesse 50 mil reais em ações brasileiras, você teria perdido 5 mil, 10% desses 50 mil. E no outro você teria ganhado 10%, porque o dólar valorizou 10% e as ações do McDonald's, da Coca-Cola e tal, todas essas empresas elas valorizaram 10% porque o dólar foi de 3,10 para 3,40. Então, esses seus 50 mil que você tinha aqui viraram 55. Então, no final do dia, você quase que não sofreu. Você continua quase com os mesmos 100, com uma outra configuração. Agora você tem 45 Brasil, 55 fora. E eu acho que esse dia foi bem característico porque mostrou o poder da diversificação no exterior em um único dia. Então, assim, também poderia ser usado como uma forma de proteção patrimonial, risco, separação para o empresário que está no Brasil e que está com todo o seu risco dentro do país. Eu acho também que seria uma forma também dele blindar o patrimônio dele, diversificando um pouco de moeda e de jurisdição. Bom, separação vamos deixar de lado, né? O blindar de riscos do Brasil, com certeza, né? Geralmente a pessoa já tem a sua profissão no Brasil, já tem o seu negócio no Brasil. Se ela pode tirar um pouco desse risco do Brasil, por que não? E ao longo do tempo, as ações, eu gosto de ações, né? Sou um cara de renda variável. Ao longo do tempo, as ações do Brasil valorizam, as americanas também valorizam. Então, por que não estar num mercado que tem uma correlação, às vezes até negativa com o Brasil? Então, quando o Brasil vai mal, aqui, pelo menos em reais, as coisas valorizam. Você tem alguma dica de porcentagem de carteira ou não? Você acha que isso é de cada investidor? Isso é de cada investidor. Eu acho que todo mundo deveria ter no mínimo 10% fora, no mínimo, assim, dali para cima, né? Até 100%. Assim, uma pessoa que é brasileira e mora fora, talvez não faça nem sentido ter ativos no Brasil, porque os gastos dela são em dólar, né? A vida dela é em dólar. Talvez se essa pessoa não pretende voltar para o Brasil, para que ela vai investir no Brasil? Talvez faça mais sentido ela ter uma exposição maior ainda a investimentos fora do país dela, né? Então, fora do Brasil, na verdade, mais perto da realidade dela. Então, se o cara mora nos Estados Unidos, ter uma participação maior de investimentos nos Estados Unidos, afinal, o seu gasto é em moeda local, né? Você não quer ter esse descasamento de dólar real. E uma outra pergunta a maioria das pessoas fala, Verena, mas a maioria hoje dos analistas do Brasil volta a investir fora, basicamente Estados Unidos. Tem alguma outra opção de países ou realmente é Estados Unidos mesmo? Bom, metade do dinheiro do mundo circula aqui nos Estados Unidos quando a gente fala de bolsas de valores. Então, o mercado americano é o mercado para se estar. Tem que lembrar que quando você compra uma ação do McDonald's, da Coca-Cola, da Apple, cerca de 30% a 40% da receita das empresas do SP500 já é proveniente de outras geografias. O McDonald's não vende só cheeseburger nos Estados Unidos, vende na China, vende na Austrália, vende no Brasil. Então, quando você compra uma ação de uma empresa como essa, você já está naturalmente se expondo ao resto do mundo. E além disso, boa parte das empresas importantes fora dos Estados Unidos
tem suas ações listadas aqui. Então, você quer comprar ação da Unilever, quer comprar ação do Itaú, dá para comprar aqui, da Petrobras, dá para comprar aqui, quer comprar ação da Tencent, que é uma empresa de tecnologia importante lá da China, tem ação aqui. Então, se você quer uma diversificação fora dos Estados Unidos, talvez o melhor lugar seja você investir nos Estados Unidos, nessas empresas negociadas na Bolsa de Nova York, que não sejam bolsas necessariamente empresas americanas. Então, acho que essa é uma dica que eu dou. Você não precisa estar na Austrália para investir na Austrália. Bom. Existem empresas australianas que são negociadas aqui. E assim, tem um zum, principalmente aqui nos Estados Unidos, falando muito de recessão. Muita mídia em cima desse assunto. Queria saber sua opinião. O que você acha nos próximos anos? Bom, eu ouço de recessão, que vai ter recessão desde o dia que eu nasci. E volta e meia os caras acertam ou não. Eu, para falar a verdade, não tenho opinião formada. O que eu vejo é que os três entes da economia americana estão saudáveis ou melhorando, né? Assim, o consumidor americano, ele nunca ganhou tanto e ele não está fazendo as farras de dívida que fizeram na década passada. Então, ele está saudável. A dívida do americano tem caído. As empresas têm trilhões em caixa, né? As grandes empresas americanas têm. As empresas de tecnologia, então, nem se fala, né? As empresas estão saudáveis, com balanço sólido. O governo americano, esse dos três pilares, né? A iniciativa privada das empresas, os consumidores e o governo, esse talvez seja o mais problemático. Ele tem um déficit que existe, né? Mas eu acho que não vai ser, pelo menos, um problema para o curto prazo, a questão do déficit americano, mesmo porque os Estados Unidos eles têm essa capacidade de emitir mais dívida, imprimir mais dinheiro no final do dia, né? Então não é algo que me preocupa. Eu não estou preocupado com recessão nos Estados Unidos. Se você me perguntar qual que é a sua maior preocupação na economia mundial, eu acho que é muito mais China. Guerra comercial? Talvez a China sofra com a guerra comercial, mas o modelo econômico chinês é um modelo que me preocupa. Todo modelo que é muito comandado pelo Estado, eu acho que as alocações de capital podem ser perigosas, né? Na China, a gente vê uma expansão desenfreada do nível de endividamento. Eu acho que podem ter feito investimentos de maneira mais intensa do que vai vir de demanda depois. Então, esse é um risco que eu vejo muito maior do que a economia americana. Eu li um livro chamado Os Próximos 100 Anos, é um livro bem premiado aqui nos Estados Unidos, que ele fala basicamente assim, lógico, vem de um americano que trabalhou na CIA, e ele fala que os Estados Unidos, por A mais B, vai ser o país dos próximos 100 anos, incentivando, motivando o investidor ao redor do mundo e botar dinheiro nos Estados Unidos. Você acredita que os Estados Unidos vai ser o país dos próximos 100 anos, ou você acha que a China também vai estar junto e talvez até se sobressaindo? Eu acho que talvez a China ultrapasse em termos de PIB, mas os Estados Unidos vai ser sempre um bom país para investir. Né? Por mais que os Estados Unidos ele vá ficar na segunda posição, porque a China cresce num ritmo mais intenso e tem mais pessoas, os Estados Unidos vai ser sempre um bom lugar para investir, eu não duvido disso. Eu aposto bastante na economia americana. Afinal, é uma economia que tem muito capital, tem uma cultura empreendedora e atrai muito talento do mundo todo, né? É difícil você ter essa combinação e não dar certo. Outra pergunta que eu recebi muito essa semana, porque as pessoas me mandaram perguntas para eu fazer para o Thiago, foi: Verina, mas o dólar 4, tá tendo aprovação da reforma da Previdência, a gente está com perspectiva do dólar baixar. Você acha importante ter investimentos consistentes, tipo dólar alto, dólar baixo, fazer um target a longo prazo, ou você acha realmente que o brasileiro teria que esperar aí essas aprovações? Bom, todo mundo tem opinião sobre o dólar, isso não significa que a opinião está certa, né? Eu tenho um amigo que ele fala que o preço justo do dólar é o preço de tela, é o preço que está lá. Por quê? Porque o dólar tem tantas variáveis que impactam ele, que é difícil de você acertar todas, porque se tiver uma crise na Turquia, que é um país emergente, e tiver uma fuga de capitais de mercado emergente, o dólar sobe. Na verdade, o dólar tem subido nos últimos anos até por conta disso, né? Os mercados emergentes eles deram uma sacudida aí no último ano com a Argentina, com a Turquia, e o Brasil sofre meio que por tabela por conta disso. Então é muito difícil fazer previsão de dólar, eu não arrisco fazer previsão de dólar. O que eu faço eu comparo alternativas, comparo o Facebook com o Itaú, vale mais a pena investir em qual? Apple com o Bradesco, não sei, eu olho o cardápio todo
e aloco o capital onde que eu acho que ele vai ser melhor remunerado. Fazer previsão de câmbio, eu acho impossível, eu acho que as pessoas não deveriam fazer. Eu acho que todo mundo deveria ter o investimento em dólar ao longo do tempo, está sempre comprando aí, se possível, um pouquinho da carteira em câmbio e não faça esse erro que eu acho que muitas vezes as pessoas fazem, de achar que vão saber prever o dólar, porque daí daqui a pouco o Joesley Batista faz uma delação Mas e o vai a dólar... 7. O Brasil tem dessas coisas, o dólar tava caindo e tal, pô, teve uma delação, foi para 3,40, entendeu? No mesmo dia. Então, é muito difícil prever câmbio e é assim que eu faço. Eu vendo uma boa oportunidade aqui ou lá, eu compro a melhor oportunidade e se for aqui, ótimo. Tiago, quais os riscos que você encara assim para um investidor que quer investir nos Estados Unidos que fica pensando, pô, Tiago, eu sou brasileiro, conheço o sistema brasileiro, vou investir nos Estados Unidos, um país que eu não conheço. Eu sempre abordo muito assim, não sei se eu estou certa também, eu sempre abordo, se você tem coragem de investir no Brasil, que é um país que tem um risco político, econômico, eu acho que investir nos Estados Unidos não seria tão difícil. Mas qual a sua opinião em relação a risco Estados Unidos? Com certeza, os Estados Unidos ele é um país, por definição, aí, menos arriscado, né? Só você ver as notas das agências de rating. O Brasil está bem mais atrás dos Estados Unidos, então já começa por aí. Aqui é um país mais seguro, você tem mais confiança em tudo, né? No sistema jurídico. Dizem que no Brasil nem o passado ele é certo, né? Porque pode vir uma multa ali do nada em relação ao seu passado. Então, os Estados Unidos ele é por definição um país mais safe, mais seguro do que o Brasil. Dito isso, não significa que não tem riscos, né? Acho que são dois grandes riscos do investidor brasileiro investir aqui. Primeiro é o câmbio. Vamos supor que o Brasil vire a Suíça, que as reformas todas sejam aprovadas, que todas as privatizações ocorram. Certamente o dólar vai para 3, 2 reais, não sei. Se você tem investimentos em dólar, você vai perder, né? Então esse é um risco que você corre. Por outro lado, se você é brasileiro, se o Brasil virar Suíça, você vai ganhar mais também. Se você tem uma empresa, provavelmente você vai ganhar mais. Se você é um profissional, você vai ganhar mais também. Então, você já se beneficia se o Brasil virar a Suíça. Então, esse risco ele é parcialmente, vamos dizer assim, amortecido pelo seu sucesso que você vai ter se o Brasil virar um país de primeiro mundo. Esse é um risco que tem quando você investe em dólar. O segundo risco, obviamente, são as escolhas que você faz aqui. Se você comprar uma ação da GE e a GE andar para baixo, você perdeu. Se você comprou ações da Tesla nos últimos 12 meses, você perdeu, porque você fez escolhas equivocadas ou deu azar, não sei. Mas, enfim, o ativo que você compra pode ir mal. E pode acontecer no Brasil, pode acontecer na China, pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer em qualquer lugar do mundo uma escolha ruim, né? Óbvio que tem mecanismos para você se blindar disso, a diversificação, né? Você pode comprar SP500, é difícil todas as empresas do SP500 simultaneamente colapsarem, né? Enfim, esse é um mecanismo que você tem para se proteger dessa segunda escolha, aliás, desse segundo risco. Ou fazer uma diligência muito firme para acertar bem suas análises. Para quem está começando, você acha que o SP500 é uma boa opção? Eu acho que para o brasileiro, ele é bom, para todo mundo, é uma boa opção. Para o brasileiro especificamente, é muito fácil porque você consegue comprar o IVVB11, que é um ETF, né? É quase como se fosse um fundo fechado, que você compra uma carteira que espelha o SP500, que são essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que muitas vocês conhecem, mas, pessoal, acreditem, 80% das empresas vocês nunca ouviram falar. Eu nunca sou um profissional, eu baixo a lista do SP500, tem pelo menos metade das empresas lá, eu não sei responder o que fazem, né? Então, isso não significa que são empresas ruins, são empresas que muitas vezes são boas e que eu nunca ouvi falar, porque tem tanta empresa no mundo, não dá para conhecer todas. Mas, enfim, esse é um mecanismo fácil, barato, eficiente, você comprar o IVVB11. Pode também investir aqui fora no SP500, está cheio de ETF de SP500. Eu não acho que é uma escolha ruim, eu não faço, eu prefiro investir em ativos individualmente, mas eu não critico quem faz o investir em
em ETFs. Eu não acho que faz uma má escolha. Até porque hoje a gente está falando da média do nosso público, são pessoas que trabalham, têm sua empresa, são ocupados, e às vezes a própria gestão intimida muito o investidor. Então talvez eu acho que o SP500 seria essa solução. Tem que lembrar que eu sou um profissional de investimentos, eu tenho equipe de análise, eu analiso, entendeu? Então eu sou um investidor, vamos dizer assim, trabalho mais do que a média nisso daí, né? Para quem é um médico, para quem, enfim, é um advogado, para quem tem a sua vida e não é um profissional de mercado, talvez faça sentido mesmo o SP500. E assim, Thiago, queria dar um presente para o pessoal que está nos assistindo e queria ver se você pudesse agora, se você fosse agora, montar uma carteira para o público que está nos assistindo. De Thiago, lógico que tem o conservador, balanceado, agressivo, mas assim, se agora nesse momento, lógico pessoal, que se você está assistindo esse vídeo, dependendo dos meses que vão passando, você tem que seguir a Suno, porque as carteiras vão mudando, a recomendação muda de acordo com o momento do mercado. Mas hoje, Thiago, no dia de hoje, pelo que você viu aqui em Nova York, Thiago está aqui em Nova York, o que é que você recomendaria para o brasileiro médio hoje? Para o brasileiro médio ou para mim, assim, é um pouco diferente, porque eu tenho uma tolerância à volatilidade que a maioria não tem. Que a maior parte não tem. Eu botaria 100% em renda variável, porque é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Se eu ganhasse na Mega Sena lá e, sei lá, não sei quanto está a primeira, mas ganhasse 1 milhão de reais da Mega Sena, eu ia botar uns 30% em algumas ações americanas, né, uns 20% a 30% em ações que eu gosto, aí, Facebook, Apple, Google, JP Morgan, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, acho que essas são algumas das empresas. E o resto eu botaria uns 10% a 20% em fundo imobiliário brasileiro e o resto ali em ações brasileiras. Provavelmente hoje eu gosto mais nesse momento de algumas small caps aí. Então acho que essa seria a minha carteira ali. Então, recapitulando, uns 20% a 30% aí em ações americanas, uns 10% a 20% em fundos imobiliários e o restante aí em ações brasileiras. Então, Thiago, conta um pouquinho da Suno pra gente. Bom, a Suno ela é uma empresa especializada em análise de investimentos, na formação, obviamente, através da educação e na disseminação de informações relacionadas a investimentos para investidores, pessoas físicas no Brasil. O Brasil ele tem uma característica do seu mercado financeiro que se consolidou muito nas instituições tradicionais e essas instituições, ao longo do tempo, elas foram criando investimentos, produtos financeiros que eram boas para o seu acionista e não tão boas para o investidor. Eu talvez na posição do CEO dos bancos talvez fizesse a mesma coisa, não vou julgá-los, mas foi isso que aconteceu e obviamente que os retornos têm caído ao longo do tempo porque a margem que os bancos têm em cima dos produtos financeiros é muito gorda e também o CDI caiu bastante, então aquela margem que antes cobrava, sei lá, 4% em cima de 15%, agora são 4% em cima de 6%, né? Então, isso é só um exemplo de como o consumidor, o investidor, ele está cada vez com menos ganhos caso ele fique nas instituições tradicionais e, obviamente, que a Suno vem entregar análise, educação e informação para que essa pessoa que geralmente estava confortável há 20 anos atrás nos seus investimentos quando a renda fixa estava muito alta, essa pessoa hoje busca alternativas para fazer o seu dinheiro render melhor numa instituição que não tenha conflitos de interesse, né? Então, acho que a Suno ela faz muito bem esse seu papel de entregar recomendações de investimento sem qualquer conflito de interesse, ao contrário de outras instituições financeiras. Então, pessoal, nessa última pergunta eu gostaria de saber de Thiago quais são as perspectivas para o Brasil, novo governo, estamos aí com Paulo Guedes na direção da parte econômica. Eu queria saber qual a sua opinião, qual a perspectiva de Brasil aí, o Brasil vai patinar, não vai? Qual a perspectiva que a gente tem para esses próximos anos? Eu gosto muito da equipe econômica do atual governo, talvez seja a melhor equipe econômica que o Brasil já teve, pelo menos desde que eu nasci. Liderado pelo Paulo Guedes, mas não é só ele, existem outros profissionais de várias secretarias, inclusive do Banco Central, que são altamente qualificados. Eu acho que eles têm a visão correta com relação ao Brasil. O difícil é executar, né? E realmente o governo ele tem um desafio na interlocução com o Congresso, porque
muitas das coisas que precisam ser feitas dependem da aprovação do Congresso. E o diálogo com o Congresso não é um diálogo fácil, então eles vão ter desafios. Eu acredito que a reforma vai passar, talvez não na magnitude que ela é necessária, e ela passando, eu acredito que vai despertar um certo otimismo na classe empresarial e vai vir muitos investimentos para o Brasil. Eu acredito que teremos bons anos pela frente. É isso, pessoal. Hoje estamos aqui com o Thiago da Suno. Se você quiser mais informações, se você não tem condição de administrar sua carteira, se você acha que é difícil, entra lá na Suno. O Thiago fala tanto de investimento nacional para você brasileiro que quer investir no Brasil também, morando aqui nos Estados Unidos, ou para você que quer montar uma carteira baseada no mercado americano. O Thiago também tem a Suno Internacional. Eu vou deixar todas as informações aqui abaixo e se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda no meu direct, porque essa não vai ser a primeira vez que o Thiago vai vir visitar a gente aqui em Nova York. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.